Olá, amigos do canal Importante é Saber. Hoje eu queria fazer uma análise crítica, do momento que a gente está vivendo. Infelizmente batemos mais uma vez o recorde de mortos hoje. Foram 2.798 mortos. Uma coisa muito triste, que a gente infelizmente está se deparando no Brasil. A cada semana novos recordes. E o Ministério da Saúde, mais uma vez, vê o seu titular ser alterado. A gente tem aí praticamente um ano, desde que foi decretado o primeiro lockdown, a decretação da pandemia no Brasil, e esse já é o terceiro ministro da Saúde. Tivemos o Mandetta, tivemos o Nelson Taichi e agora o Queiroga, Gente, eu acho que tá claro, Na verdade ele é o quarto ministro, que ainda teve Pazuello, Porque esse aí foi tão inexpressivo que a gente nem se lembra dele, Era uma figura apagada e normalmente estava escondido. Mas voltando ao assunto, gente, estamos aí diante do quarto ministro da Saúde. Espero que ele consiga implantar aquilo que ele diz, Pelo menos ele defende o uso de máscara, o álcool gel, Mas infelizmente, gente, ele tem um chefe que não acredita nisso, Que insiste na pandemia, que insiste em negar a doença, que insiste em cloroquina, em ivermectina, ozônio no ânus. Então, assim, é muito difícil você desenvolver um bom trabalho quando o seu chefe nada contra você, Ou seja, você dá um passo para frente e ele te empurra dois para trás. Então, espero, sinceramente, que ele consiga desenvolver esse trabalho, que eu acho muito difícil. O nosso Congresso é omisso, Pacheco, Lira, nada falam, tudo tranquilo. Não atingiu a eles, nem nenhum familiar deles, então tá tudo bem, O dia que morrer alguém querido, talvez eles façam alguma coisa, Eu acho que tinha que se parar e resolver o problema. Se o problema é o impeachment, tira o Bolsonaro. Se não é, o Congresso tem que avocar a competência, fazer alguma coisa, gente. O que não dá para fazer é deixar como tá. Vamos chegar aí ao final do mês com quase 3 mil mortos. O governo nada diz. O Bolsonaro pouco fala. O filho dele me coloca o Zé Gotinha com uma seringa simulando um fuzil, para resolver, vai balear o coronavírus, vai matar o Covid com bala de fuzil, Muito inteligente, gênio. E a gente está nessa situação, Um governo que contribui diariamente para esse número de mortes. Vamos chegar nos 300 mil, fatalmente vamos chegar nos 400 mil e vamos seguir rumo sei lá quando, E, gente, apesar de muita gente criticar a vacina, é só vocês pegarem o número dos Estados Unidos depois que o Trump saiu. A quantidade de mortos, a quantidade de infectados caiu drasticamente. Vou deixar o quadro aí para vocês verem. Então é questão de política pública, uma política integrada, nacional. Os Estados Unidos é uma federação, mas as determinações, de algum modo, estão vindo, mesmo a gente sabendo que tem estados que têm certa resistência, Principalmente os estados baseados na política republicana. Mas mesmo assim, no cômputo geral, os Estados Unidos têm conseguido reduzir os números, E ao contrário do Brasil, que não teve a sorte de ter uma eleição presidencial no ano passado, ainda temos mais praticamente quase 2 anos aí de Bolsonaro, e o número de mortes só aumenta, por falta de uma política pública eficaz de combate à doença. E muito triste, gente? Também, acho que merece um comentário aqui, a questão de ontem, da doutora Ludmilla, que recusou-se a ser ministra da Saúde, o que, na minha opinião, está perfeita. Não dá para ser ministro do Bolsonaro. Qualquer pessoa razoável, em sã consciência, não vai ser ministro do Bolsonaro. Dali, você não vai ter nada de bom. Você não pode esperar nada para o seu trabalho se desenvolver. Para quem acredita na ciência, Para quem é terraplanista, para quem acredita em questões de mito, de salvador da pátria, aí pode ser que o governo Bolsonaro seja bom. Mas, para quem acredita na ciência, como a doutora Ludmilla acredita, infelizmente não deu para assumir. E lamentável, as ameaças de morte, desse grupo de extrema-direita nazifascista que insiste em perseguir a todo mundo que é contrário a eles, como se eles fossem os donos da verdade. E não são, muito pelo contrário. Tá, gente? E eu só tenho a lamentar, sinceramente.
relação a boa parte do gado bolsonarista, eu nem falo nada, até porque cada um sabe o que segue e o que faz. O que me assusta e me estranha às vezes é ver pessoas de classe inferior, pessoas muitas vezes negras, mulheres, apoiando o Bolsonaro. Um presidente que tem falas racistas aí claramente, né? Na imprensa, não tem nenhuma política pública voltada para o pobre, para a desigualdade social. A gente está aí há 2 anos e 3 meses praticamente de governo, e o que a gente viu foi os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Gente, não adianta, se a gente não estabelecer uma condição mínima de sociabilidade, de renda mínima para as pessoas mais humildes, a gente não vai ter nunca uma economia forte. A gente precisa estimular o consumo interno, estimular a nossa fábrica interna, a nossa indústria nacional, que está sucateada, porque esse governo prefere liberar, né, tarifas de importação para que venha produto do exterior. Liberais na economia, né, e conservadores no costume, são o que eles costumam dizer. Enfim, gente, é muito triste, é lamentável. A gente se depara dia após dia com números assustadores, pessoas morrendo sem atendimento médico. E o Bolsonaro em nenhum momento fez uma coletiva, fez um pronunciamento à nação, desejando para as famílias, né, o mínimo as condolências, né, um pouco de solidariedade. Gente, o Brasil nem sempre foi assim, não. Eu vou dar só um exemplo para vocês aqui de um livro que eu li, que é muito interessante. Esse livro conta a história depois eu vou falar mais especificamente desse livro, e se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu vou indicar o livro. Ele conta a história do incêndio num circo em Niterói, no Rio de Janeiro, onde que inúmeras pessoas morreram, muitos ficaram queimados. Uma situação horrorosa, gente, horrorosa. Um cenário de guerra, pavoroso. Eu tenho as fotos no livro, é algo muito triste. E mesmo assim, a gente vivia sob o governo de João Goulart. Gente, você vê o João Goulart no hospital, conversando com as vítimas. Sabe? É algo inimaginável. Você imagina o Bolsonaro num hospital conversando com o paciente ou com a família, mesmo com uma máscara, né, se precavendo. Nada, gente. Infelizmente, nada. Calado está, calado continua. A única preocupação dele é se safar dos crimes que ele cometeu e que ele pode responder na justiça, juntamente com seus filhos. Lembrando, gente, que hoje o STJ não deu provimento ao recurso do Flávio, né? E os dados do COAF seguem válidos. Cuidado, Flávio. Talvez a sua hora possa chegar. Gente, mais uma vez, quem puder, home office, trabalho de casa. Quem não puder e tiver que trabalhar, use máscara, álcool gel, se distancie. Evite conduções públicas. Se der para você ir de bicicleta, se der para você ir a pé para o seu trabalho, você vai. Se não der, se você tiver carro, vá de carro. Se tiver alguém que possa te levar, peça carona. Enfim, tente de alguma forma, quando possível, reduzir o contato social, aglomerações, para se preservar da doença. Tá bom, gente? E esse canal deseja apenas dias melhores. Que eles surjam o mais rápido possível. Mas essa, gente, é só a minha opinião. Se você gostou desse vídeo e de muitos outros, se inscreva no canal, deixe o like, passa o canal para um amigo, para amiga, comenta. É importante pra caramba esse trabalho, gente. Muito obrigado a todos e até!